Boa noite. Boa noite, gente. Esperar o Instagram mandar. Boa noite. Tema de hoje: 8 erros que sabotam sua autoestima. Vamos entrando. Estão me ouvindo bem? Se alguém puder mandar uma mensaginha. A live vai ficar disponível depois? Vai sim, gente. Vou tentar deixar ela salva. Boa noite, Eliseu. Estão me ouvindo bem? Alguém manda aqui pra mim, por favor? Ótimo, obrigada, Eliseu. Então, gente, tema de hoje: 8 erros que sabotam sua autoestima. Vou falar aqui sobre focar no erro, sobre as coisas que não é para vocês cometerem mais, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Daphne, eu sou psicanalista, eu atendo como psicoterapeuta e falo aqui no Instagram sobre relacionamentos, sobre autoestima e tudo relacionado a isso. E tô com uma colinha aqui, que eu vou olhando de vez em quando. Vou deixar o melhor pro final, então fiquem comigo. Por mais que eu vou deixar a live salva, às vezes não dá certo. Vamos lá, então. Primeiro eu quero que vocês entendam o benefício de ter uma autoestima boa. Uma pessoa com uma autoestima boa, ela tem relacionamentos melhores, ela consegue se colocar nas situações melhores, ela consegue se realizar, conquistar objetivos, ela tem saúde emocional, claro. Por isso que é importante a gente cuidar dessa parte. E o que é autoestima? A autoestima, recebo várias perguntas sempre quando eu abro a caixinha. Como você se estima, como você se admira, se aceita, se respeita. Essa capacidade de se estimar, que muita gente não tem, ou tem ela muito baixa. Então, essa autoestima, ela é afetada pelas nossas experiências, nosso ambiente, pelos nossos relacionamentos, principalmente na infância. Uma criança, ela tem autoestima muito afetada na infância, porque ela é muito sensível, vulnerável. Os pais têm um poder muito grande sobre a nossa autoestima. Então, é um fator, assim, lá na infância, é um fator bem agravante para essa autoestima. Porém, não é por isso que você teve pais que não ajudaram essa autoestima, que você não teve um ambiente favorável, que você tá fadado a viver assim pelo resto da sua vida. De jeito nenhum. Tá? Isso não é uma sentença. É apenas para entender de onde vêm os seus comportamentos. Por isso que a gente olha lá para a infância, mas não é uma sentença. Tá? Tá. Então, eu falo muito de autoconhecimento, né? O que é autoconhecimento, gente? É se perceber para você se aceitar e aí sim mudar ou não. O que essa live vai fazer? Ela vai fazer você sair daqui com uma autoestima sensacional? Não. Ela vai te trazer autoconhecimento. Ela vai te trazer pontos para você se observar a partir daqui, perceber se você faz isso, se você tem certo hábito, certo comportamento, para que daí você mude. O autoconhecimento sem ação, ele não serve para nada, tá? Então, é importante que você veja para que você sim tenha o primeiro passo para as mudanças. Boa noite, pessoal que está entrando. Michele, Kaline. Deixa eu ver se... Mandem perguntas, tá, gente? Gosto de interação. Mandem dúvidas. Oi, Isa. Obrigada.
Vamos lá. Você pode pensar assim, só escutar uma live vai ajudar? Vai mudar a minha estima? Vai ter alguma interferência? Só escutar não. Como eu falei, autoconhecimento começa em se perceber para daí vir as mudanças. Ah, mas eu tive uma infância muito ruim, mas eu tive pais não presentes, pais que não me apoiavam, pais que não me elogiavam. Ok, não foi o ideal, não foi. Mas você pode pegar isso e agora começar a ter movimentos diferentes. Entendendo de onde vêm certos comportamentos, você consegue ressignificá-los. Outra dúvida, né, que você pode estar se perguntando. Só consigo mudar e melhorar minha autoestima com terapia? Não, gente, não. Terapia é uma das ferramentas. Ela é maravilhosa, sou suspeita para falar, mas não é a única ferramenta, tá? Terapia é um vínculo de confiança, é um vínculo que você tem uma outra pessoa ali com um olhar treinado que vai identificar, que vai te ajudar nesse autoconhecimento. Então, talvez comportamentos que você não consiga identificar sozinho, a terapia te ajuda, porque é um profissional com um olhar treinado. Mas não é a única maneira. Às vezes também você está em um ambiente muito ruim, seja profissional, seja no ambiente familiar, seja com pessoas tóxicas. E o terapeuta, ele é uma pessoa jogando no seu time, digamos assim, né? Te ajudando com tudo isso. Mas não é a única maneira, tá? Trabalhei meu autoconhecimento e autoestima com medicação e cuidados. Legal. Vamos começar a entrar no conteúdo. Por enquanto eu tô só nas explicações ali. Vamos lá. Agora sim, vamos entrar nos 8 erros que sabotam a sua autoestima. Eu quero que vocês mandem quais vocês estão cometendo, tá bom? Primeiro deles, diálogo interno ruim, autocrítica, não se permitir errar. O que é diálogo interno ruim? Eu sempre falo desse diálogo interno, né? O que é isso? Diálogo interno é aquela conversa com você mesmo, que pode ficar na sua mente ou você pode verbalizar. Muito comum em terapia. Eu vejo os pacientes, né? Atendo homem e mulher, falando de si. Ai, que idiota. Ai, que imbecil que eu fui. Esse diálogo interno, como será que ele não tá? Ele tá muito rígido, ele tá muito crítico. A pessoa, ela só fala de si, se depreciando, se criticando, se colocando lá pra baixo. Ela não se permite errar, porque ela é um ser humano e ela erra, como eu erro, como qualquer um erra, né? Só que ela não se permite, quando ela comete um erro, ela é muito mais crítica com ela mesma. Por exemplo, eu gosto de dar aquele exemplo, se você recebe uma visita na sua casa, você não tem muita intimidade com essa visita, você tá fazendo sala, você tá querendo ser mais educado, simpático com essa pessoa, ela vai lá e derruba um copo na sua sala e quebra, com bebida e tal. Você não vai xingar essa pessoa, você não vai ser grosso com ela, você vai falar, não, tá tudo bem, você vai ser o mais compreensível possível, não vai? Não, tá tudo bem, vou pegar um paninho, vou limpar, fique em paz. E é assim que você deve se tratar quando você erra. É pra você ser vitimista e ficar passando a mão na sua cabeça o tempo todo? Não, gente, não é isso. É ter o superego educador, de entender o teu erro e focar na solução. Isso é um diálogo interno positivo. O diálogo interno também acontece quando você se olha no espelho. O que você está falando para você mesmo? Quando você tem um desafio, um compromisso pela frente, o que você fala? Que você vai fracassar ou que você vai ter sucesso? A sua confiança com certeza é baseada nisso. Isso é um hábito. Às vezes você tem uma apresentação, uma prova, um dia no trabalho com um desafio que você vai ter que palestrar, que você vai ter que falar na frente de todo mundo. E você já está falando para si mesmo que vai ser um fracasso, que vai ser terrível, ou você vai prestar um vestibular e você já está falando que não vai dar certo. Isso mina a sua autoestima. Ser autocrítico, ter esse diálogo interno negativo e não se permitir errar.
Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Michelle mandou. Alimentação correta, academia e o skincare. Autocuidado. Importantíssimo. Vamos lá, segundo ponto. Segundo ponto que mina a sua autoestima, que sabota a sua autoestima. Não reconhecer suas vitórias e habilidades. Por exemplo, a pessoa vai lá e passa no vestibular. Ah, mas era fácil, não era muito concorrido. Ela já está se diminuindo. Ela bate uma meta no trabalho. Ah, mas fulano vendeu mais, bateu uma meta maior. Tá sempre se diminuindo. Não celebra suas conquistas. Se compare com o seu ontem, o seu eu de ontem, semana passada, do mês passado. E não com os outros, porque aí você vai sempre sair perdendo. Ou, se você não sair perdendo, na comparação só tem duas alternativas. Ou você sai perdendo, ou você vai diminuir esse outro. Nunca os dois vão sair ali bem, né? Ou você se diminui, ou você diminui o outro. Isso não é saudável. Então, quando você tiver uma conquista, uma evolução... Ah, consegui acordar cedo, não estava conseguindo acordar cedo. Celebre, se admire, se parabenize. Bati uma meta no meu trabalho, celebre. Tem um ritualzinho ali de celebração, digamos assim, das suas conquistas. Comemore, se elogie. Isso é muito importante. Reconhecer as suas vitórias. Às vezes a gente quer isso do outro, do parceiro, da mãe, do pai... Mas isso tem que começar com você. Tudo que você cobra desse outro, é você que tem que se dar em primeiro lugar. Tô olhando aqui se tem dúvidas. Terceiro ponto. Medo de mudança. Medo de mudança, ele também sabota a sua autoestima. Eu já peguei pessoas em terapia que elas associaram mudança com algo muito negativo, como se mudar fosse sempre algo ruim. E não é apenas uma visão. Talvez essa pessoa ela teve várias experiências com mudanças negativas e ela associou a isso. Mas o mudar, estou num trabalho, não estou legal lá, não estou tão feliz, porém eu não saio desse trabalho porque eu tenho medo da mudança. Isso vai minar sua autoconfiança, sua autoestima. Você não vai conseguir dar passos em direção ao que você deseja. Então se abra para esse novo, se abra para essas mudanças. Tem muita mudança boa, tem muita mudança positiva para vir. Só que a pessoa está sempre imaginando o pior cenário. É aquela coisa do diálogo interno negativo. Ela está sempre imaginando que esse é o único trabalho possível para ela, que não tem nada melhor, que esse é o único relacionamento, que ai, se eu perder esse marido aqui que não tá legal, que tá péssimo, mas ai, se eu perder, como se não tivesse nada de bom no novo. Então perceba se você faz esse movimento. Lembra que tudo que eu falar aqui é para vocês perceberem, começarem a perceber se vocês têm esses hábitos na sua vida. Se vocês agem dessa forma, se vocês pensam dessa forma. E aí sim, a gente começa o processo de mudança. Porque ele não vem de uma hora para outra, não é uma chavinha que você vira. Não é só conhecer a teoria, tem que vir na prática. Quando você se pegar sendo autocrítico, quando você se pegar se diminuindo suas conquistas, quando você se pegar com esse medo do novo, você vai identificar que isso é uma sabotagem. É por isso que é importante o autoconhecimento. Boa noite para quem está entrando. Estamos falando dos 8 erros que sabotam sua autoestima. Tô indo pro quarto. Quarto erro. Colocar as vontades dos outros acima da sua. O que é isso? Necessidade de aprovação. Não saber dizer não. Tem um exemplo, gente, porque eu já fui essa pessoa, né? Tudo que eu falo aqui pra vocês, a maioria das coisas eu já passei. Então eu não tô falando só da teoria, tô falando que eu já passei.
E eu era essa pessoa que colocava as vontades dos outros acima de tudo. Eu tinha vergonha de pedir alguma coisa, de dar a minha opinião. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho que a gente pegava uma van, tinha várias meninas, a gente pegava uma van, ia pra outra cidade pra fazer um treinamento na outra cidade. E nessa van tava um gelo, o ar-condicionado tava trincando. E eu não abria a boca, eu tava morrendo de frio, mas eu não abria a boca. Por quê? Medo de incomodar, medo de ser inconveniente, medo de falar alguma coisa. Olha que besteira, né, gente? Um ar-condicionado. Não tinha a capacidade de pedir pra abaixar. E aí, nessa mesma van, tinha uma mulher lá, e ela foi a primeira que falou. Ela falou, gente, que frio é esse? Vocês não estão com frio, não? Perguntou. Aí todo mundo, estamos, mas ninguém falava nada. Só ela teve a coragem de falar. Aí ela, motorista, sobe um pouquinho o ar, tal. Pronto, resolveu. Ela falou ali o que estava incomodando ela. Essa mulher, ela não tinha nada de especial, assim. Mas ela se tornou tão interessante, acho que depois desse e de outros movimentos que ela fez, de outros comportamentos, porque ela era uma mulher que colocava as vontades dela, que ela falava, que ela se expressava, ela tinha uma autoconfiança. Ela não era padrão, ela não era super jovem nos padrões, não. Ela era uma mulher normal, mas ela se tornou muito interessante. Quando você via ela lá no treinamento, as meninas estavam todas ao redor dela, todo mundo se apegou. Por quê? Porque ela era uma pessoa autoconfiante. Isso atrai. Isso deixa as pessoas interessantes. E lá naquele dia eu não consegui, né, expressar a minha vontade. Mas ela conseguiu. Depois desse simples exemplo, eu passei a perceber onde mais eu fazia isso. E quando a gente faz isso em uma coisinha pequena, geralmente a gente faz isso em coisas grandes. Tá? Se você deixa os outros, se você não expõe tua opinião numa van por causa do ar-condicionado, você geralmente não faz isso nos seus relacionamentos, na sua família. Você geralmente, esse comportamento ele se replica no resto. Então perceba se você faz isso, se você coloca essa vontade do outro na sua frente. Ai, mas que egoísmo. Sim, uma hora ou outra a gente tem que ceder também, né? Não somos o alecrim ali pra que tudo gire do jeito que a gente quer. Mas se o tempo todo eu tô cedendo, se o tempo todo eu tô colocando o outro na frente, o tempo todo eu tô querendo a aprovação do outro, eu tô falando as coisas pra esse outro só pra agradar, o que acontece é que daí eu não agrado mesmo. Porque eu não tô sendo eu, o outro não se conecta comigo. Eu tô falando só o que eu acho que ele quer ouvir. Eu tô me comportando só pra ter a aprovação dele. Geralmente, hoje eu faço muito isso. A Laris falando. Eu também fazia, viu? Geralmente, esse comportamento de busca de aprovação do outro, de parceiro, de amigo, ele vem da infância. Às vezes a gente tá buscando a aprovação de pai ou de mãe. Uma aprovação que eu achei que eu não tive lá na infância, eu busco isso nos relacionamentos. Perceba se isso faz sentido pra vocês. Não saber dizer não entra nisso. É porque eu não coloco uma coisa que eu quero, mas eu não coloco uma coisa que eu não quero também. Aí eu tô sempre falando sim pro que as pessoas me pedem. Eu tô sempre me sobrecarregando, porque se a gente fala sim pra todo mundo, a gente tá sempre sobrecarregado, estressado. E eu acabo deixando minhas coisas de lado, porque a gente não tem tempo pra fazer tudo. Então se eu tô falando sim pra alguém, eu tô falando não pra mim. Às vezes você vai em ambientes que você não queria estar, você sai pra lugares que você não queria ir. Se eu estou num relacionamento, isso vai ser necessário em algum momento, sim. Relacionamento 50% de um, 50% do outro. Mas se eu tô 99% do tempo fazendo a vontade desse outro, não vai dar certo. Posso pedir um conselho? Pode. Gi, abaixa o som aí, Gi. Tô me ouvindo.
Vamos lá, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Quinto ponto. Se preocupar demais com o que os outros vão pensar. Isso entra mais ou menos na mesma coisa que a gente estava falando. Já falei aqui em live pra vocês que eu fui a pessoa que demorei muito pra vir pro Instagram com medo do que as pessoas iriam achar, com medo do que o outro ia pensar. E geralmente, a gente que é assim, que se preocupa muito com o que o outro vai achar, é porque a gente julga. Perceba se você faz isso. Geralmente, você tá julgando o que o outro tá fazendo, o outro que tá na rede social, ou esse outro que tá fazendo alguma coisa que você queria fazer. Então, a primeira coisa é você parar de julgar o outro. Porque daí você vai perder um pouco desse medo do julgamento também. E essa preocupação com o que os outros vão pensar só atrasa a vida, gente. Só atrasa a vida. Você vai deixar de fazer coisas com medo desse outro. E os outros, eles vão falar. Você fazendo ou você não fazendo. Se você fizer, vão falar porque você tá fazendo. Se você não fizer, vão falar que você é preguiçoso, que você não faz nada, que você não se movimenta. Então, nesse momento, se importe com o que você pensa e tenha pessoas de referência, digamos assim. Que essas pessoas você vai se importar com o que elas acham. E só. E só. E não é, às vezes não é pra todas as áreas, não. Tá? Geralmente, por exemplo, eu me importo muito com o que minha mãe vai pensar. Minha mãe, ela teve um relacionamento... Exemplo, tá, gente? O que eu tô falando aqui não é verdade, é só uma hipótese. Minha mãe, ela teve um relacionamento excelente, maravilhoso. Ela é uma pessoa que eu vou pedir conselho de relacionamento. Mas talvez ela não seja a melhor pessoa que eu vou pedir um conselho profissional. Um conselho de trabalho. Que eu não vou falar com ela sobre empreendedorismo. Então, você tem que filtrar as pessoas que você vai se importar com a opinião delas. Porque se você for se importar em agradar todo mundo, você tá ferrado, porque você não vai agradar todo mundo. O meu medo era, né, vir pro Instagram. Blogueirinha, não sei o quê. Tinha medo de ouvir essas coisas. Aí eu pensei, quem que eu admiro? Admiro certas blogueiras, psicólogas que estão aqui, psicanalistas que estão na internet. Essas pessoas são referência pra mim. Elas não iam falar de eu estar aparecendo aqui. Quem vai falar é o vizinho que não faz nada. Então filtre. Filtre a opinião de quem você se importa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. O que fazer quando eu quero me aproximar, mas a pessoa não mostra interesse? Então, tem que ler os sinais, né? O máximo que você pode fazer é demonstrar, é dar os teus sinais que você está interessado por essa pessoa. Se ela não retribuir, talvez não seja legal você se aproximar mesmo. Ela tem que ter interesse. Me acho insuficiente por causa disso. Então aí que tá, você tá colocando todo o seu ser só porque essa pessoa não demonstra interesse. E quantas pessoas mais não iriam se interessar? Oi, Fer. Penso muito no que ela vai pensar. Tá vendo? Boa noite. Vamos lá, acho que é o sexto, né? Acho que é o sexto ponto. Vamos lá. Buscar culpados para os seus problemas. Lugar de vítima. Isso é um outro erro que sabota a sua autoestima. Como assim? Mas você tá aí falando da infância, dos meus pais, e agora eu não posso buscar culpados? Não. A gente olha para a infância na psicanálise para entender os seus comportamentos. E não para usar isso como sentença, não para usar isso como... Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não.
Você tem a opção de mudar. Você não é uma árvore que nasceu ali e tem que ficar ali. Você tem as opções de mudar. Nós não temos culpa de tudo que nos acontece, mas nós temos responsabilidade. Você não teve culpa do lar que você nasceu, dos pais que você teve, da família que você teve, dos cuidadores, mas você tem responsabilidade de lidar com isso, agora que você é um adulto. Quando você era criança, você não podia fazer muita coisa. Não podia... Tinha que aceitar, ok. Mas hoje você pode fazer coisas por você. Então, para de buscar culpados. Começa a se responsabilizar, começa a trazer isso pra você. O que eu posso fazer com isso? Tem muita coisa que você pode fazer. Se você teve um passado ruim, uma infância não tão boa, pais não tão bons. Não tão bons, né? Eles fizeram o que eles estavam capazes de fazer no momento. Não é o ideal, o que você queria talvez, mas era o que eles podiam te dar. Hoje é sua responsabilidade lidar com isso. Então, tudo na sua vida, gente, para de buscar culpados, para de se colocar no lugar de vítima. Vira o protagonista. O que você pode fazer com isso? Boa noite para quem tá entrando. Acho que estou no 7º. Não sei, me ajudem aí, gente. 7º ponto. Sim. 7º erro. Procrastinação. Isso sabota a sua autoestima. Procrastinar geralmente está ligado com 2 pontos. Ou é uma pessoa imatura, infantil, criança emocionalmente. Criança não realiza, né? Criança não faz nada. Criança não é promovido. Criança não conquista as coisas, não tem sucesso na vida. Então, geralmente, ou essa pessoa ela tá muito infantil emocionalmente, ou é o perfeccionismo. É o tal do perfeccionista. Que ela não faz porque ela quer fazer perfeito. E isso sabota sua autoestima. Porque você realmente não faz, não tem resultado, não se permite errar, não se permite ser imperfeito. E grande parte das pessoas eu vejo que tá no perfeccionismo. Ela só começa se ela for fazer perfeito, se ela souber que ela não vai errar, e aí ela nunca começa. Porque ela não se permite errar. Ela não se permite aprender, ter uma linha de aprendizagem. Ela já quer começar lá no topo. Isso não existe. E aí você não começa, então você não conquista. E aí necessariamente eu olho pra mim como insuficiente, como incapaz. Porque eu não mudo, não tenho resultado, porque nem se permitiu. E eu sei que muitos daqui são assim, me manda aí. Quem que procrastina por causa do perfeccionismo? Eu era assim também. Falei do Instagram, né? Não consigo não trazer esse exemplo, gente. Queria trazer outro exemplo, mas eu não consigo não trazer. Porque foi muito, muito assim, latente na minha vida isso. Por muito tempo, eu procrastinei estar aqui no Instagram. Porque eu queria entrar aqui já sabendo tudo. Eu queria entrar aqui falando bem, como as pessoas que eu assistia, sabendo de tudo. E aí eu não me permitia errar, não me permitia entrar aqui e falar alguma bobagem, gaguejar. E aí eu nem realizava, nem ia ter a conquista. Nem ia viver tanta coisa boa que o Instagram tá me proporcionando. Vai ficar salvo? Vai sim, Amanda. Vamos lá. Acho que é o 8º ponto. Não aceitar elogios. Um erro que também vai sabotar sua autoestima, não aceitar elogios. O que é isso? É aquela pessoa que quando ela ouve assim, nossa, como você tá linda. Ela fala, imagina, você tá precisando de óculos. Nossa, que blusinha linda. Esse daqui, paguei R$10. Ela tá sempre se depreciando, tá sempre se colocando lá embaixo. Quando te elogiarem, como você tá linda, obrigada. Que roupa linda, obrigada.
Só, gente. Você não é ser humilde você se colocar lá pra baixo. Humildade é outra coisa. Aceitar elogio não tem nada a ver com isso. Muitas vezes a pessoa é arrogante, mas ela não aceita elogio. Sou campeã nisso. Do Baratex. Amo também. E falei os 8 já, mas deixei um bônus aqui pro final, que é um 9º erro que sabota sua autoestima, que é permanecer em lugares que não te fazem bem. Às vezes, gente, o problema tá no ambiente, o problema está na família, o problema está no trabalho, o problema está no seu relacionamento, e você continua ali no lugar que te adoeceu. Você continua ali. Como é que você vai se curar? Então, às vezes, você sim precisa sair desses lugares. Ah, mas é minha família. Tem famílias tóxicas, tem mães narcisistas. Existem, ser humano. Às vezes, você vai ter que sair desse ambiente. Você vai ter que diminuir o contato com essa mãe. Gente, eu pego paciente com mãe narcisista. É triste, assim, a culpa que eles sentem, o quanto eles se sentem incapazes, insuficientes. Eu, como terapeuta, é meu papel ajudá-lo a dizer não para essa mãe, ajudá-lo a romper com essa mãe ou diminuir o contato com essa mãe, a ponto que não mexa tanto com ele. Então, às vezes, sim, você vai ter que sair desse relacionamento. Você vai ter que sair desse trabalho para você melhorar. Permanecer no lugar que te adoeceu, você não vai ter como se curar. Amanda essa live. Obrigada, Michelle. Boa noite. Gente, falei os 9 pontos. Eram esses. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum comentário que queira me mandar aqui? Vou deixar a live salva. Então voltem lá, quem pegou do meio, do fim, volta lá no perfil, assiste tudo do começo. Tá bem rapidinha e objetiva. Oi, Maíra, você chegou bem no final. Chegou tarde. Olha só. Tava falando de mãe narcisista. A minha tenta me anular como mãe, mas estou sabendo lidar muito melhor com a ajuda da terapia. Sim, elas fazem esse movimento mesmo de depreciação do filho, ou um narcisista no relacionamento amoroso, ele faz a mesma coisa. Ele quer aplausos, ele deprecia esse outro. Então não tem como permanecer nesses lugares, nesses ambientes, nessas relações e querer ter autoestima e querer ter saúde emocional. Uma coisa não conversa com a outra, gente. Obrigada, Kathleen. Era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva. Se você perdeu, volta lá no perfil, assiste do comecinho, tá bom? E vou pedir uma coisa pra vocês que estão aqui comigo até o final. Vão lá no perfil e deixem um comentário na live, tá bom? Curte e deixa um comentário, tá bom? Do que vocês mais gostaram aqui. E é isso, uma boa noite pra vocês. Um beijo e a gente se vê nos stories.